Boa tarde, gente. Hoje eu estarei contando sobre o maior inventor brasileiro da história, conhecido como Alberto Santos Dumont. Ele nasceu em 1873 e morreu em 1932. Ele foi considerado um grande inventor, pois criou muitas coisas, como por exemplo o relógio de pulso, criou também o hangar e o avião também, gente. Ele criou o avião, além de o dirigível, que foram duas dessas obras, que foi o avião e o dirigível, são suas principais, que foram reconhecidos no mundo inteiro, pois foram os seus itens praticamente, podemos dizer, mais importantes para a humanidade ali no ponto. Seu nome veio de origem ali praticamente, podemos dizer, francesa. Ele nasceu no Brasil, mas seus pais eram da França, tanto sua mãe quanto seu pai. Ele veio de uma linhagem muito boa, pois seu avô ali era ministro da França. Ele fazia parte do, se eu não me engano, era ministro da economia, inclusive. Seu pai foi um grande produtor de café aqui no nosso país. Sua produção ficava em Minas Gerais. Alberto, desde pequeno, tinha um certo diferencial de seus irmãos. Ele tinha 7 irmãos, sendo 5 mulheres e 2 homens. Ele era o caçula dentre os meninos. Ele sempre queria ser diferente de todos. Então, começou a estudar ali, desde pequenininho, engenharia. Como era um mais novo, ele sentia que tinha a obrigação de carregar o nome de sua família. Por causa que ele, quando pequenininho, pedia para sua irmã ensinar ele a ler. E ele falava para todo mundo: eu irei ajudar a humanidade a conquistar os céus. E, inclusive, ele vai realizar hoje isso, porque eu estarei contando a vocês a história dele. Aí ele nasceu em João Gomes, que era uma antiga cidade. Hoje o nome da cidade é Santos Dumont, onde a sua casa até hoje existe, que o nome dela é Encantada, número 20, gente. Ali, se vocês estiverem querendo saber onde fica a localização dela. Ela hoje é um museu, então praticamente é aberto para o público. E vocês vão notar que há muitas coisas maravilhosas na casa dele. Até a casa dele é diferente, gente. Então é interessante. Santos Dumont, ali, quando completou ali uma certa idade, ele começou a ajudar muito ali na fazenda do seu pai, na parte ali mecânica. Seu pai era um engenheiro, então o pai dele já tinha assim um certo ponto de pensar ali na produção. Ele mandou construir, gente, passar praticamente a linha de trem por dentro da sua fazenda, assim mandando café para todos os outros estados e vários lugares. Ou seja, ele já tinha uma produção ali diferente de muitos produtores. E Santos Dumont viu aquilo com um certo ponto ali pro seu sonho, por causa que os motores das locomotivas e dos trens daquela época eram a vapor e também ao petróleo, porque ele também tinha o carvão. E aquele motor ele pensou que poderia ser um ponto para fazer ali, quem sabe, seu pensamento da sua máquina voar, que seria o avião. Quando chegou no ano de 1891, sua família, que era ele, seu pai e sua mãe, foram para a França, em Paris. Seu pai foi para lá junto e levou eles, pois estava doente. E não teria tratamento no Brasil para a doença dele. E ele foi para a França, onde seu tratamento ia ser melhor. E por ser reconhecido lá, pois sua família era boa, teria uma boa condição lá, de um tratamento melhor e também de alta qualidade. Ele ali, quando já estava vendo que estava perto de sua morte, repartiu toda a sua herança entre seus filhos. Então Santos Dumont já aproveitou e declarou que ia morar ali na França. Seu pai morreu em 1902 e a partir dali Santos Dumont ficou ali morando. Ele começou, quando seu pai morreu, a criar ali os primeiros designs dos aviões. Ele fez designs que praticamente eram coisas inimagináveis para a época, pois os inventores já deviam estar fazendo aquilo há muito tempo e não conseguiam, pois muitas vezes não dava certo. E havia outra equipe que eu também estarei citando, que também foi considerada um dos principais pioneiros da época onde foi criado os aviões. Santos Dumont criou, então, a partir dali, os primeiros balões dele e também os dirigíveis. Ele começou criando o balão conhecido como Brasil, que foi o nome que ele deu ao seu primeiro balão. Este balão era pequeno e tinha o seu formato, onde ali ficava o ar, que ele era feito com gás nitrogênio, era praticamente estéril. Então,
ali pegava, subia bem mais rápido que os outros balões, que geralmente tinha um formato meio oval. Conforme ali, esses aviões, conforme ali, esses balões, né, subiam, era meio devagar, mas por ser um formato meio que esférico, subia mais rápido, o que ajudava ali, e muitas vezes demonstrações, e até para o público, que foi meio surpreendente. Então, ele ali entrou na parte dos dirigíveis. Começou a fazer balões que poderiam praticamente ser controlados, já que naquela época os balões estavam controlados pelo quê? Pelo vento. Então, se você não tivesse ali praticamente num dia bom, por exemplo, estar no meio da tempestade, você poderia perder o controle desse avião, do seu balão, e poderia até ocorrer o caso de você acabar sofrendo um acidente ou perder sua vida ali. Então ele começou a criar os dirigíveis. O primeiro dirigível não era um controle muito bom. Ele só criou como ali uma fase de teste. O 2, 3, 4 e o 5. E dali até criou mais. No 5, o que aconteceu? Ele quase perdeu sua vida na hora de tentar controlar o 5. E na época que estava ele fez o balão 5, ele ali, estava participando de uma corrida. A corrida ali, praticamente, da Mutis, que é um nome francês, uma corrida que ocorreu lá, onde praticamente teriam que dar os concorrentes, que eram todos inventores, teriam que dar um jeito de com seus balões, dar a volta na Torre Eiffel e voltar até o ponto de entrada ali, o ponto inicial da corrida. Nesse lugar, muitos ali tentaram, mas ninguém estava conseguindo bater ali a meta. Mas, Richard, por que ninguém estava conseguindo bater essa meta? Não tinha só a questão de dar a volta na torre. Também tinha uma questão que você tinha que fazer esse circuito em apenas 30 minutos. Gente, um balão praticamente não ia passar nem dos 20 km ali por hora. Ou seja, ia ficar a eternidade. Você que não ia andando ali, por exemplo, na Terra. Ia demorar demais. E a Santos Dumont viu que teria que fazer algo ali que conseguisse controlar o vento a seu favor, para superar uma certa velocidade e bater assim essa meta. No balão 5, ele infelizmente, na sua última decolagem, seu balão ali sofre um acidente e ele começa ali a cair e bate esse balão dele e quase perde a vida. Por sorte, seus amigos conseguiram ali. Em 1901, ele criou o balão número 6, o dirigível 6, que foi praticamente o dirigível que declarou sua vitória, conseguindo passar ali por todo o percurso em 29 minutos e 20 segundos. Ele teve ali muita plateia, então não teria como alguém contrariá-lo. Este balão ficou ali com, por exemplo, podemos dizer que um certo ponto ali de turismo para as pessoas, porque muita gente começou a querer andar naquele balão. Então ele criou ali outro balão, o 7, o 8 e o 9. No 9 ele levou a primeira mulher conseguiu voar, onde uma senhorita pagou para que ele pudesse levar ela no seu balão até um certo lugar e eles fizeram esse passeio. Dali foi a primeira mulher a conseguir voar. No 10, foi muito engraçado, porque ele apelidou praticamente o avião ali meio que como se fosse um ônibus, por causa que ele queria que todo mundo conseguisse ver a maravilha lá do céu, aqui onde estamos. Ele ali levou algumas pessoas para fazer esse percurso. Então, foi lançado a corrida. Quando ele levou ali, a corrida também dos aviões. Na sua corrida passada, eu não citei o que ganhamos de prêmio por ter conquistado isso. O primeiro inventor que conseguisse fazer a conquista ali da Torre Eiffel ganharia 100 mil euros, o que era muito dinheiro para época. Você poderia praticamente viver em paz com esse dinheiro, uma vida boa. Claro, não seria uma vida de poder esbanjar, mas seria muito boa. Ele também ganhou 29 mil euros a mais com esses 100 mil, por causa dos juros de terem demorado 2 anos para fazer essa conquista. Ele não ali, eu acho que ele foi inteligente, pois se ele tivesse esperado mais, teria ido a chance de outro inventor ter superado essa conquista. E poderia ter ficado com o dinheiro e ele ter perdido a aposta e não ser praticamente um ponto ali especial da sua vida, nem marcante para ele. Nas criações dos aviões, esses aviões que ele começou a criar, ele criou o 14 bis, que ele participou de outra corrida que teve, gente. Nessa corrida, os inventores teriam que criar aviões
Esses aviões não poderiam ter ajuda de rampas para poderem levantar, não poderiam ter catapultas nem nada para lançá-los. Eles teriam que partir a partir de motores e ir sozinhos num certo percurso ali, apenas com a ajuda do piloto, sem a ajuda de balão, nada para te ajudar. E naquela época, gente, eu não sei se é só eu que penso assim, mas eu não teria coragem de ir ali por causa que, imagina só, você tá ali num lugar no céu, dentro de uma máquina que você acabou de criar, que não tem nada de cobertura em volta. Você não tem, tipo assim, que nem hoje. Você imagina ali, por exemplo, criando um carro, só vai ter o esqueleto daquilo. Não vai ter a lataria em volta. Você vai, claro que você não vai querer entrar num carro desse, né? Você vai praticamente estar arriscando sua vida. E muitos inventores ali praticamente deveriam pensar assim também. Então eu penso que nessa parte aí, Santos Dumont teve muita coragem ao fazer isso. Pois ele criou um avião que era feito. Os materiais eram ali, a partir de uma pipa que tinha na época, que era feita de bambu, madeira e tecido japonês. O tecido japonês era considerado, e até hoje, um dos mais caros existentes, por causa da sua época de duração, pois ele dura muitos anos. O tecido japonês é usado em várias roupas que usamos. Por exemplo, a Nike, a Puma, eles usam isso também. Hoje podemos declarar isso um material que não usaríamos para fazer, por exemplo, pipas, nem nada do tipo. Mas naquela época era comum isso para inventores. Quando ele cria ali seu avião, ele usa esses materiais e a parte ali de hoje, a parte pequena do avião fica para trás. Ali nos aviões, por exemplo, os aeroplanos, e a parte grande fica na frente. Naquela época é o contrário. Você controlava ali pela parte de trás do seu avião. Ele ia praticamente rodar. Vamos dar um exemplo. Ia estar aqui, a parte da frente do avião, e a parte de trás. A parte de trás ia ser maior. A parte da frente ia ser menorzinha. E na parte de trás era onde o piloto ia, que logo ali deveria dar uma distância nem de 1 metro direito, já ia ter uma hélice ali girando, que foi o modelo que ele fez. Não ia ter nenhuma proteção ali que conseguisse proteger a cabeça, o peito ou os braços. Ou seja, se ele fosse para trás, tinha muita chance de ele bater na hélice e pronto, já tinha ido na sua aberta. Mas não aconteceu nada disso com ele. Ele conseguiu fazer um voo de 220 metros no ar e pousou seu avião. Lembrando, nesse também tinha uma lei que não poderia ocorrer, que era, não poderão encostar praticamente em nada seus aviões, ou seja, eles não poderiam bater nem numa árvore, nem num prédio, nem nada. Por sorte, ali, Alberto Santos Dumont não bateu seu avião, mas teve um pequeno danificou ali a sua asa direita de seu avião na hora de pousar, mas não foi considerado, pois ele já estava no chão quando ocorrido. O ocorrido ali de não poder bater só seria se ele estivesse ainda no ar. Então, ele ganha ali a corrida e, diferente de muitos inventores, que, por exemplo, guardam suas invenções para si, e depois eles acabam ali por um certo preço demonstrando a humanidade, Santos Dumont, ele praticamente pega isso e oferece a humanidade inteira. Ou seja, se você fosse ali uma pessoa normal, se viu ali praticamente sem nada ali de importante, você fala, me dá um desenho dele, eu quero tentar mesmo assim tentar fazer também, ele ia te dar na maior tranquilidade aquele desenho, sem praticamente pedir nada em troca. Isso ia chegar, te oferecer o desenho, pronto, aí está com você. Ele também criou, e essa corrida que ele ganhou dos aviões que fez ele ficar tão reconhecido, que o reconhecimento dele hoje é por causa disso, por causa dos aviões. Essa corrida aconteceu em 1906. E no outro ano, em 1907, ele já criou outro avião, o Demoiselle, que é um avião que praticamente ia ser um aeroplano dos tempos de hoje em dia, só que menos, com um custo menor e menos ali praticamente, podemos dizer, usado, já que ele não era, tinha sido recém-lançado. Era um avião muito barato, gente, muito. Vocês não têm ideia. E era muito pequenininho também. Ali deveria dar ali cerca de uns 3 metros assim, de asa, assim, eu acredito que de uma ponta do asa até outra dá uns 5 metros ali, no máximo. Esse é pequeno praticamente, gente. E ele também tinha o seu controle ali é excelente. Além que a parte ali agora ia ficar na frente, a parte grande do avião, e a parte pequena, que é a parte que você controla ali, ia ficar atrás. Já tinha mudado ali praticamente o planejamento ali do exoesqueleto do nosso avião.
Mas infelizmente algo que ocorre. Como toda boa criação também tem aquela parte ruim, né, gente? Aconteceu o quê? Primeira Guerra Mundial. Ali onde estavam essas pessoas. E ali no meio haviam crianças também, e mulheres e até idosos. O governo brasileiro bombardeou toda essa área usando aviões. E isso praticamente ele feriu ainda mais Getúlio Vargas. Esse ocorrido aconteceu em 1932 e foi praticamente um ano triste ali para muitos brasileiros, até pessoas de fora. Pois a partir do momento que ele viu que suas máquinas e suas invenções estavam sendo usadas para o mal da humanidade, ele cometeu algo muito triste, que foi o suicídio. Ele ali com depressão e ali com problemas já corporais, ele decidiu cometer o auto-suicídio, pois ele não aguentaria ver mais nenhuma invenção que fosse usada para o mal da humanidade. Ele se enforcou com sua gravata dentro de sua casa, a casa encantada. Fica, como eu citei no início do vídeo, no CPF 20 da casa, e se localiza em Santos Dumont, cidade localizada no estado de Minas Gerais, no país Brasil. Ou ela, por exemplo, de ser mais pequena que você, ou ser menor. Por isso é uma escada totalmente ali, ela tem a parte que vai ser feita. As escadas geralmente são feitas na forma retangular. Sua forma de retangular tinha uma parte que era praticamente cortada, que ele mandou o carpinteiro fazer, onde você teria que entrar com o pé direito, no caso, antes do esquerdo. Você não poderia, tipo, chegar na casa dele e tentar entrar com o esquerdo, e não teria como, porque aquela parte ali da escada estaria cortada. Se você pesquisar uma foto de sua casa, vai ter a escada lá feita, todo nesse desenho. E tem alguns canais do YouTube. Ou podemos dizer, então, foi um homem importante para a humanidade e que fez o que hoje podemos dizer que é a conquista dos céus. Pois sem ele, acredito que não teríamos, podemos dizer assim, ver um parente, por exemplo, que a mais de tipo 1000 quilômetros de você, se você quer ir ver ele de avião, você não conseguiria isso. E também ali para fins humanitários, é uma boa ideia. Inclusive hoje virou um ato importante, tanto no militar quanto no humanitário. Para você que já viajou aí, por exemplo, de São Paulo para Minas Gerais, para outros lugares, ou até para fora do nosso país de avião, não se preocupe não, mas você tem aí que praticamente, se eu fosse você, eu agradeceria a Santos Dumont. Também tivemos aquela velha pergunta, mas Richard, Santos Dumont não foi o único inventor a criar o avião? Em vários filmes, e até no desenho animado, conhecido como Tom e Jerry, aparece o episódio onde aparecem dois inventores, irmãos, que vieram dos Estados Unidos, os irmãos Wright. Os irmãos Wright criaram também um avião, que foi ali criado um pouco tempo antes ali de Santos Dumont. Aí vocês se perguntam, mas Richard, quem é ali praticamente criou o avião primeiro? Santos Dumont ou os irmãos Wright? Se formos pela lei ali de não usar nenhum equipamento para ajudar, seria Santos Dumont, pois o avião decolou a partir só do motor e dele ajudando a conduzir o avião. Os irmãos Wright usaram uma catapulta, gente, para disparar seu avião e assim conseguir decolá-lo. O ocorrido dos irmãos Wright aconteceu em 1903, o decolar de seu avião. A decolagem do avião já de Santos Dumont aconteceu em 1906, ou seja, 3 anos depois ocorreu. Podem pensar, mas nossa, demorou, então quer dizer que os irmãos Wright foram os primeiros? Se você quiser ir pela parte ali de ajuda de equipamentos ali de fora, sim. Mas eles não foram aceitos porque ali na história, como os primeiros, por causa que eles não fizeram parte de nenhum conselho, gente. Quando o Santos Dumont fez parte da corrida dos aviões, que eu citei no meio do vídeo, ele praticamente, o que ocorreu? Ele estava ali presente na França, no conselho, vamos chamar de conselho de aviação, pois é um nome grande ali que eles têm. É um grupo ali de pessoas, onde ocorria ali a parte ali de muitas pessoas importantes, como ministros, e até inventores reconhecidos no mundo inteiro, ali estarem gravando ali, e até filmando, tirando foto, daquela parte ali importante das invenções que iam ajudar a humanidade a conquistar os céus. E Santos Dumont estava naquele ano de 1906 ali presente, que foi o ano que ele fez a conquista dos 220 metros percorridos com seu avião, o 14 bis.
Mas os irmãos Wright não participaram de nenhum evento desses. Eles não participaram de nenhum evento que foi ali reconhecido, pois havia muito poucas pessoas no dia que eles fizeram isso. Não tinha uma grande quantidade, tipo 100 pessoas, eram ali, se não me engano, de 50 pessoas para menos que viram sua corrida. Então não tem como chegar ali, vocês viram a decolagem do avião dos irmãos Wright? Não. E como é que eu vou acreditar que isso é verdade? Agora ali já no Santos Dumont, no dia que ele fez isso, gente, número assim pequenininho de pessoas, 30 mil pessoas, espectadores, estavam vendo a decolagem daqueles aviões, e o dele foi um dos principais. Ele ganhou ali praticamente assim, se formos ver, na questão do órgão de população que estava vendo, ou seja, de espectadores. E então podemos dizer ali que o avião do Santos Dumont, no meu ver, foi ali o primeiro a ser considerado que decolou ali pela humanidade. Se você quiser ali praticamente dar uma pesquisa melhor, ali, ver ali, uma certo adentrar nesse assunto, que eu garanto a você, é muito interessante, gente. É um ponto ali legal, e também que você vai estudar durante ali uma certa época ali que você está aí, tanto no ensino médio até no fundamental ali, mas você vai ver bem pouco, gente, desse assunto. Então, aí podemos falar aqui que eu desejo a todos vocês uma boa tarde e muito obrigado por sua atenção em nosso vídeo. E por favor, gente, compartilha, deixa aí o like e até o coraçãozinho, gente. Valeu, falou, fui! One on one, 2 on 1, 3 on 1, and 1.